versículo 25 e 26, amém? Todos encontraram? Então vamos ler a palavra. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vamos ler o versículo 27 também. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças no mal, que todos aqui estamos. Aleluia. Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Queridos, vamos sua atenção para cá. Eu disse que o tema desta mensagem, amém? Glórias a Deus, é o de repente de Deus. O que é de repente? A palavra de repente, é algo que acontece inesperadamente. De repente, aconteceu. Você não está esperando. De repente, é uma surpresa. Aleluia. E eu creio que Deus, Ele tem um de repente na minha vida e tem um de repente para a sua vida. Você não está esperando, mas Deus vai fazer. É algo que você vai ficar: meu Deus, como isso aconteceu? Porque é Deus que faz coisas assim. Aqui nesta história de Atos capítulo 16, todos nós conhecemos Paulo e Silas, esses dois homens de Deus, missionários. Eles chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, aleluia, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aqui nós encontramos Paulo na força das missões, fazendo missões, aleluia, levando a palavra de Deus. Todos nós sabemos quem foi Paulo, um perseguidor da igreja, chamado Saulo, porque agora o nome dele aqui foi transformado para Paulo. Mas este homem aqui, queridos, era o terror da igreja primitiva. Acredito eu que a igreja primitiva, os nossos irmãos, as nossas irmãs, oravam todos os dias para que o Senhor convertesse, salvasse a vida de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso era o terror. Este homem que perseguia o povo de Deus, pensando ele que estava fazendo aquilo em favor de Deus. Ele não conhecia o verdadeiro Deus.
a luz, a glória de Deus resplandeceu naquele caminho. Ele viu quando o Filho de Deus, Jesus, falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele ouve aquela voz e ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. O que é que eu entendo, amados? Que quando alguém se levanta contra um servo de Deus, contra a obra de Deus, contra o povo de Deus, automaticamente ele não está se levantando contra aquele povo, mas está se levantando contra o próprio Cristo, contra o próprio Jesus. E duro, o Senhor falou para ele: olha, duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Saulo de Tarso? Dizendo: Saulo, duro é para ti te levantar contra um poder que é maior do que o teu. Não adianta, queridos, alguém querer se levantar para perseguir, para querer parar as missões, a obra de Deus, porque ele não vai estar se levantando contra aquele povo, contra uma congregação, contra uma igreja. Ele vai estar se levantando contra o próprio Deus. E naquele dia ele cai por terra, ele ficou cego. Naquele dia ele teve um encontro com o próprio Cristo. A vida de Saulo foi mudada. Agora ele não era mais um perseguidor, aleluia. Agora ele vai ser transformado de perseguidor para perseguido, porque todos aqueles que fazem a obra de Deus, todos aqueles que levam a sério a obra missionária, que têm compromisso com Jesus, que pregam a verdade de Deus na terra, eles também são perseguidos. São perseguidos. E Paulo dedicou a sua vida ao Senhor. Ele fez uma entrega da sua vida ao Senhor. Ele se converteu. Agora a vida de Paulo pertence ao Senhor. Aqui no capítulo 16, aleluia, Paulo e Silas fazem uma viagem missionária. Eita glória! E a palavra de Deus diz que chegando, Paulo teve de noite uma visão. Versículo 9: em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Este varão representava aqueles povos, aquela nação, aquele povo que estava pedindo socorro, que clamava pela presença de Deus. E ali, queridos, a palavra de Deus diz: e logo depois desta visão, procurando partir para Macedônia, concluindo que o Senhor lhes chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos. Eles chegaram, aleluia, nesta cidade chamada Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, uma comunidade de povos que vive ali. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Era sábado. Eles foram procurar um lugar para orar, para buscar a presença de Deus, e ali estavam algumas mulheres, e eles começaram
verdadeiramente. Estes que passam por nós são homens de Deus. Queridos, nós sabemos que Satanás, ele conhece a nossa identidade. Ele sabe quem é servo de Deus e sabe também quem não é. Ele sabe quem serve a Deus de fato e também ele sabe quem não serve a Deus de fato, queridos. E esta mulher, queridos, ela falava essas palavras. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Esta moça, ela repetia estas palavras, que na realidade não era ela, mas eram os espíritos imundos, malignos, que operavam através da vida dela, que falavam aquilo porque eles conheciam quem era Paulo, conheciam quem era Silas, sabiam que ali estavam dois verdadeiros homens de Deus, pregadores e anunciadores do Evangelho, porque o diabo sabe, queridos, ele conhece quem verdadeiramente faz a palavra, prega a palavra de Deus, quem realmente faz a obra de Deus de fato e de verdade, ele sabe. E isso irritou Paulo. A palavra de Deus diz aqui, querido, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Não era ela, queridos, que falava, mas era o Espírito que agia através da vida dela. Você quer ver uma outra situação semelhante a essa? Você lembra quando Jesus chegou lá em Gadara? Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem era possuído por uma legião de espíritos malignos. Amém, crianças? Amém? Alguém, por favor, convide as crianças que estão lá na rua para entrar para o templo. Aleluia, o lugar é aqui. Tem alguém lá com elas? Amém. Então, queridos, preste atenção para cá. Você lembra quando Jesus chegou em Gadara? Quando aquele homem, que ele encontra com Jesus, ele diz: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? O que tenho eu contigo? Tu já vieste nos atormentar? Aquele homem nunca tinha visto Jesus na vida, queridos. Quem estava falando através daquele corpo não era o homem. Aquele homem não conhecia Jesus, mas o que estava dentro daquele homem, aqueles espíritos ilegais, porque é isso que Satanás faz na vida dos seres humanos. Ele entra ilegalmente, ele entra na vida das pessoas ilegalmente e se aposta da mente, do corpo, queridos, e faz um terror. É por essa razão que você vai nos manicômios, nos hospitais, você vai nesses lugares e você vê aquelas pessoas, são pessoas jovens, pessoas até bonitas, mas estão completamente possuídas por legiões de espíritos malignos que já se apossaram da vida delas, fazem coisas que nem elas mesmas lembram o que fizeram. Era isso que acontecia com aquele homem lá de Gadara. A Bíblia diz, queridos, que nem as cadeias podiam prender aquele homem. Aquele homem era o terror daquele lugar. Ele aterrorizava, ninguém passava por aquele lugar. Ele falava, os demônios falaram: já vem nos atormentar. E Jesus ordenou que aqueles espíritos deixassem aquele corpo. E depois que aqueles espíritos saíram do corpo daquele homem, viram a Bíblia diz que viram as pessoas que conheciam a situação daquele homem, que vivia escravizado, atormentado, perturbado por aqueles espíritos. Ele não vivia mais na casa, ele não dormia mais numa cama, queridos. Ele dormia nos sepulcros, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Agora viram aquele homem, sabe como? Em perfeito juízo, vestido e assentado aos pés de Jesus. Aleluia! Porque agora ele tinha sido liberto. Ele estava em perfeito juízo. Abaixa só um pouco mais a fundo você. Perfeito juízo, vestido e assentado aos pés de Jesus. E ele rogava, ele pedia, ele queria ficar com Jesus. Aí Jesus diz: não, vai e anuncie as maravilhas que Deus fez na tua vida. Vai dar testemunho daquilo que Deus fez. Conta que Deus te libertou, que Deus mudou a tua história. Porque é isso que o Senhor faz na vida dos oprimidos, na vida dos atormentados. Quantas são aquelas pessoas que estão atormentadas, oprimidas, escravizadas por espíritos malignos? Mas quando o Senhor liberta, quando há uma transformação, aleluia, quando é
escrava. Ela tinha vários senhores. E esta mulher, diz a palavra de Deus, que ela dava muito dinheiro, porque ela adivinhava a vida das pessoas. Ela não, os espíritos malignos. Porque eles sabem, querido. Hoje pela manhã na escola dominical nós até estudamos sobre isso. Falamos sobre isso. Satanás, ele não é onipresente, ele não é onisciente e nem é onipotente, mas ele pode sim saber a vida das pessoas, porque ele tem os seus agentes, os demônios que estão por todo lugar. Eles estão vendo, eles estão agindo, eles sabem da vida das pessoas. Aleluia. O nosso Deus não, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz, ele conhece a sua vida, ele sabe de tudo. Aquilo que você muitas das vezes esconde do homem, o nosso Deus sabe. Aleluia. Porque ninguém pode se esconder da presença do Senhor. Eu posso até me esconder da presença dos homens, mas de Deus eu não me escondo, porque ele conhece o culto, o profundo. Ele sabe da minha vida e da sua vida, ele conhece a minha história. Foi ele que me criou, foi ele que me fez, igualmente a você. É diferente de Satanás. E esta mulher aqui, queridos, irritou. Aquelas palavras irritaram a Paulo. E ele ordenou, pelo nome de Jesus, que aquele espírito saísse da vida daquela mulher. Queridos, isso deu maior confusão. Por causa da libertação desta jovem, Paulo e Silas foram presos, acorrentados em praça pública. Eles levaram 39 chicotadas, suas vestes foram rasgadas e eles foram chicoteados 39 vezes. Depois de chicoteado, com as costas todas marcadas, lapiadas, cortadas por chicotadas, eles foram lançados dentro da prisão de Filipos, porque estes homens aqui libertaram a vida desta jovem. Aleluia. Foram para a prisão. Mas, queridos, a prisão de Filipos nunca desfrutou de tanta paz do que quando Paulo e Silas entraram lá dentro. Mesmo eles sofrendo, mesmo eles passando por toda essa situação, humilhação, sofrimento, açoites, mas eles estavam convictos de uma coisa, que o que eles estavam fazendo estava agradando o coração de Deus. Oh, amados, o que é que eu aprendo aqui? Independente da luta que a gente esteja passando, se você está pregando a palavra, se você está fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, então glorifica a Deus, glorifica a Deus. É certo que a perseguição vem, isso é natural do diabo se levantar para querer parar, para querer te travar, mas mesmo diante da luta, mesmo diante do sofrimento, não para não, prossegue no teu propósito com Deus, prossegue pregando, anunciando o Evangelho, falando do amor de Deus, ainda que os homens se levantem, mas se levantar, Deus tem uma outra porta, Ele abre e você prega a palavra de qualquer jeito. Não tenha vergonha não. Quantas das vezes a gente fica desanimado? Senhor, a nossa oração, Senhor, dá crescimento para esta obra. Eu não tenho vergonha não de pregar para poucos crentes aqui. Pelo contrário, eu prego com toda a garra, com toda a graça, com toda a alegria do meu coração. Sabe por quê? Porque eu acredito que vai chegar o dia em que o Senhor vai dar o crescimento para esta obra, em nome de Jesus. Queridos, para mim seria vergonhoso se eu assumisse uma obra como essa e tivesse essas cadeiras lotadas de famílias e esta igreja esvaziasse. Mas vai ser gostoso, irmãos, quando o Senhor começar a dar o crescimento, quando as almas começarem a entrar por aquela porta, aleluia, e alguém que passa hoje olhando e dizendo são pouquinhos, não vai dar em nada, e passar de novo e dizer olha só como está bonito ali, como Deus fez, como Deus mudou a situação. Um dia ela pregava para 3, hoje ela está pregando para 20, hoje ela está pregando para 30, hoje ela está pregando por 40, porque é isso que o nosso Deus vai fazer nesse lugar. Eu creio, é a minha fé, eu acredito. Aí vai ser gostoso, aí nós vamos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Paulo e Silas, por causa desta jovem, sofreram 39 chicotadas, agora foram para dentro da prisão de Filipos, masmorra, lançado dentro da prisão, mas eles não perderam a sua fé, não se desanimaram, mesmo diante da luta, mesmo diante
diante da aflição, mesmo diante da dor, mas eles acreditavam no Deus poderoso. Eles não desanimaram. Sabe o que foi que Paulo e Silas fizeram? Parece que eu estou vendo. Silas, sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos orar. Queridos, diante da luta, vamos orar. Ora, clama ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Todos nós conhecemos esse versículo. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Diante da luta, diante da aflição, o cerco está fechado, o céu parece que está de bronze, a terra de chumbo. Ora, intensifica, cerca o céu de oração, cerca Deus de oração, que uma hora as portas vão se abrir, uma hora o de repente vai acontecer, uma hora o milagre vai chegar. Deus não vai te desamparar, uma hora o Senhor vem ao teu socorro. Eles foram orar, estavam lá acorrentados, na masmorra, no tronco, as costas toda lacerada, pela escotada, a dor, o frio, mas eles começaram a buscar a presença de Deus. O nosso problema, queridos, é porque diante da luta, diante da aflição, o cerco está se fechando, a nossa tendência, sabe o que é? Recuar. Em vez de a gente intensificar a oração, a gente desanima, a gente parece que vai perdendo as forças. Pois é nesta hora que você tem que se vestir de coragem e dizer: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. Faça como já fez, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perda. Mas ele não desistiu de confiar no Senhor. Não desista. Paulo e Silas foram orar. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles oravam e cantavam. Dois segredos muito importantes, queridos: a oração e o louvor. O louvor, a adoração. Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste uma igreja que adora. Deus não resiste a adoração do seu povo, mesmo diante do sofrimento. Aleluia. Deus estava vendo, Deus estava contemplando. Eles não estavam presos porque eles cometeram um delito romano. Eles estavam presos porque eles libertaram pelo poder do nome de Jesus a vida desta jovem. Só que o Senhor havia falado para Paulo, havia falado para ele. Quando Ananias foi orar, antes dele chegar lá naquela rua chamada direita, Paulo, ou seja, Saulo estava lá. O Senhor fala com Ananias, diz: vai e ora, aleluia, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia, ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai anunciar o meu nome, importa que ele padeça muito por causa de mim. Deus já havia falado que Paulo ia padecer. Ele era vaso escolhido, ele ia anunciar o nome do Senhor e ele ia padecer muito por causa do nome do Senhor. Todos aqueles, amados, que são vasos escolhidos de Deus, aleluia, que anunciam o nome do Senhor, eles padecem, eles sofrem as retaliações. Isso é natural. Se você é vaso escolhido de Deus, se você anuncia o nome do Senhor, te prepara para a luta, te prepara para a guerra, porque o inferno vai se levantar, homens vão se levantar, mas uma coisa é certa: se tu é vaso escolhido, o diabo não vai te derrotar, o inferno não vai te derrotar, porque Deus é na tua vida e a vitória vai chegar em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Ele já havia falado, e Paulo sabia disso, que ele era um vaso escolhido, que ele era foi um perseguidor, que agora estava sendo perseguido, mas ele glorificava o nome do Senhor, ele se alegrava, aleluia, porque agora ele estava fazendo a coisa certa. Bendito seja Deus. E sabe o que aconteceu, queridos? Oração e louvor. A Bíblia diz que perto da meia-noite, os ponteiros estavam se cruzando. Ainda não era meia-noite, perto, estava chegando. Eles não esperavam, eles só fizeram as duas coisas certas: oração e louvor. É o que nós temos que fazer, irmão José Bigatti, irmão Jó.
irmã Roseilde, irmã Samela, irmã Sansão, diante da luta, diante da provação, vamos orar, vamos louvar. A oração de um justo, diz a Bíblia, muito pode seus efeitos. Nós oramos muito pouco, igreja. Nós oramos muito pouco, amados. O nosso maior problema, sabe o que é, meus irmãos? É que nós só queremos orar na hora da aflição. Nós temos que orar antes. Se as coisas estão andando bem para você, se está tudo na paz na tua vida, parabéns, glória a Deus por isso, mas eu te convido a orar, querida. Eu te convido a orar, querido. Sabe por quê? Porque a adversidade vai chegar a hora da aflição. E quando esse momento chegar, a hora que as coisas começarem a apertar, a hora que surgir uma adversidade, você está firme, porque você tem depósito com Deus. Salmo 27, versículo 4 e 5, Davi diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei. Davi priorizava isso, isso era prioridade na vida do rei. Aleluia. Olha que Davi, ele era rei, ele era um estadista, um homem que tinha eles compromisso, era um homem que ele tinha muitas coisas para pedir ao Senhor. E uma das coisas que, se fosse eu no lugar de Davi, eu ia pedir: Senhor, destrói meus inimigos, mata os meus inimigos, Senhor, porque eu tenho muito inimigo, Deus. Mas não era isso que Davi pedia para Deus. Uma coisa, pedir ao Senhor, e esta coisa ele buscava, que ele queria estar, ele queria morar na casa do Senhor. Isso fala de prioridade. Eu sei e glorifico todos os dias a Deus pelo trabalho de vocês, meus irmãos, porque existem duas classes de pessoas na igreja. Nós aprendemos isso com um pastor amigo nosso, e ele sempre aconselhava o pastor e falava: olha, pastor Cruz, existem duas classes de membros na igreja. Existem aquelas pessoas que elas não podem estar em todos os cultos, porque elas têm os seus empregos, elas trabalham, mas elas são bênção na obra missionária, porque elas contribuem, elas dão sustento, elas suprem a necessidade dos missionários nos campos. E existe aqueles que estão todos os dias nos cultos, estão nas orações, participam do evangelismo, eles estão envolvidos em tudo, são bênção de Deus. Então Deus tem essas duas classes na igreja. Eu glorifico muito pela vida de vocês, amados. Não podem estar em todos os cultos, mas vocês são bênção na obra missionária, porque vocês seguram a corda quando o negócio pega, quando as dificuldades vêm. Vocês estão sempre prontos para socorrer o missionário, para ele não desistir, porque o que mais o diabo quer é ver uma porta de um templo desse fechada. Quando ele vê a porta de uma igreja fechada, ele se alegra, irmão José Brigatti. Quando ele vê as portas se fecharem, ele se alegra, porque ali não tem mais pregação, ali não tem mais oração, ali não tem mais louvor, vidas não vão ouvir mais a palavra, não tem libertação. O que é que vai imperar naquele lugar? As trevas, o pecado. Mas eu glorifico a Deus quando uma porta de um templo se abre, quando tem alguém anunciando o evangelho, quando tem alguém pregando a palavra de libertação, quando tem alguém orando, quando tem alguém anunciando que Jesus está voltando, que Jesus cura, liberta. O evangelho está sendo anunciado, o nome do Senhor está sendo glorificado, o nome do Senhor está sendo divulgado, as pessoas estão ouvindo de Jesus. Aleluia. Então, queridos, existem essas duas classes de pessoas. E esses dois homens aqui, amados, eles estavam sofrendo, mas eles glorificavam o nome do Senhor. O problema, como eu falei, é que nós só queremos orar na hora que as coisas estão difíceis. Mas ora, Davi priorizava a casa do Senhor. Agora, por que ele priorizava? Porque ele queria estar na casa de Deus primeiro, para contemplar a glória de Deus. Ele queria contemplar a glória do Senhor, isso era a prioridade na vida do rei. E queria aprender no seu tempo. Nós aprendemos a palavra do Senhor. A Bíblia, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu venho à casa de Deus, eu aprendo algo com Deus. Uma palavra que sai da boca de um profeta é o suficiente para mudar a minha história. Quando eu pego aquela palavra-chave, aquilo me alegra, me alimenta, me fortalece e me levanta. É Deus falando. Queridos, o interessante é que tem pessoas
que elas pensam que Deus só fala nos grandes templos. Deus só fala com grandes homens de Deus, nos cientistas famosos. Deus fala nas coisas simples. Hoje pela manhã nós estávamos falando a respeito da profeta Elias, que entrou dentro da caverna, ficou lá e de repente veio um vento forte, de repente veio um terremoto. Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, aí veio uma brisa bem suave, e ali eu vi o amor de Deus. Deus fala, sim, nas coisas grandes, Deus fala nas coisas suntuosas, mas também Deus está nas coisas simples. Deus nesta noite está falando com você, Deus está falando comigo. O segredo da nossa vitória é a oração, o louvor, a adoração a Deus. Se a tua luta está grande, vai orar, tira tempo, busca a presença do Senhor, fala para Deus onde está doendo, que Ele te ouve, Ele te atende, te responde, te dá vitória. Ele está dando propósito no coração, vamos orar. Aleluia. Jesus, Ele vivia em constante oração. Ele era o mestre prático da oração. Deus tinha que se preparar. Davi iria estar para contemplar a glória de Deus, aprendendo o tempo. Agora, por que Davi iria estar? Sabe por quê? Aí o versículo 5 ele dá a resposta. O Salmo 27, porque no dia da adversidade, no dia que vier a luta, no dia que vier a dificuldade, irmãos, o Senhor me honrará, Ele me esconderá, Ele porá sobre uma rocha, aleluia, vai exaltar a cabeça sobre os meus inimigos, Ele não vai deixar de eu assumbir, Ele não vai deixar de eu oferecer a luta, porque eu estou firmado na casa de Deus, eu estou fortalecido pela palavra, eu estou fortalecido pela oração, eu aprendi com o mestre, como, aleluia, eu vou sair dessa situação. Jesus disse que o servo sábio, prudente, é aquele que edifica a sua casa onde? Na areia? Na rocha. Na rocha. Ele falou com o servo prudente, sábio, ele edifica a sua casa na rocha. Vem a chuva, o vento sopra, a casa não cai, porque a casa está firmada na rocha. Firma a tua casa, tua vida na rocha. Firma o teu pé na rocha que é Cristo, porque a hora da luta, a hora do vento soprar, tu não cai. Em nome de Jesus, queridos amados irmãos, sabe o que aconteceu? Veio de repente de Deus aconteceu. Eles não esperavam. De repente, o ponteiro se cruza, meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, ouviu-se um tão grande terremoto. Agora é interessante, amados, que terremoto nós sabemos que se der um terremoto, a imperatriz, Deus muda, acaba com a cidade toda. Todo mundo vai para as casas, vão tudo para o chão. Porque onde o epicentro do terremoto, onde acontece, onde mais fica estragado, ou estrago maior. Tem terremoto que Deus manda na nossa vida, mas que não é para a nossa destruição, não, mas é para a nossa libertação, para livramento. Aleluia. Esse terremoto que Deus mandou nesta prisão não foi para matar ninguém, mas foi para a libertação daquele povo. Aleluia. Deus queria fazer algo extraordinário. Deus queria fazer algo maravilhoso na vida daqueles homens que estavam ali dentro. A vida de Paulo e a vida de Silas já era do Senhor, mas tinha homens ali que precisavam provar do poder de Deus, contemplar a glória do Senhor dentro daquela prisão. A Bíblia diz que de repente eles não esperavam acontecer um terremoto, que o alicerce da prisão se abalou. E sabe o que aconteceu? Porque aquele terremoto, a prisão se abriu, as portas dos cárceres, aonde tinham aqueles homens, aqueles presos que estavam ouvindo a oração, que estavam ouvindo o louvor, o carcereiro que estava dormindo, aleluia, foi acordado pelo mover, pelo saculejar, pelo balanço, pela destruição daquela prisão. Bendito seja Deus, a porta do todos foi aberta, diz a palavra de Deus. Assim eu também creio, amados, que o nosso Deus é poderoso
descer o terremoto nas portas